E para nossa entrevista dessa segunda-feira, nós temos a alegria de receber o Frei Paulo Sérgio Catanhede Ferreira, ele que é frade dominicano, pároco da paróquia São Judas Tadeu, aqui em Goiânia, a quem nós agradecemos, Frei Paulo, a disposição, a disponibilidade do senhor estar aqui conosco nessa tarde. Eu que agradeço, Marcos, o convite, uma alegria, Vanessa, uma alegria estar aqui refletindo sobre esse tema importante e atualíssimo da fé do nosso povo, que é o Santo Rosário. Isso. Ainda ontem eu recebi o telefonema de uma ouvinte do programa e ela me perguntou: o senhor Frei que vai estar amanhã no programa? Eu disse: sim, eu recebi o convite. Queria aproveitar para mandar um abraço à Maria, né? E que está se recuperando de um problema de saúde. Pedir a Deus que conceda a graça da cura o quanto antes para ela. Amém. Olha aí que maravilha. Então ela estava atenta na nossa programação, Exatamente, né? Olha aí que maravilha. E inclusive o Frei Paulo é de uma paróquia dedicada a São Judas Tadeu. Nós estamos na proximidade de São Judas, né? Paróquia em festa. Nós aproveitamos também para deixar um abraço para todos os paroquianos da paróquia São Judas Tadeu, aqui do setor Coimbra de Goiânia, que estão celebrando seu padroeiro. Exatamente, mesmo com todas as dificuldades do momento, mas a própria devoção a São Judas, que é o santo das causas difíceis, Verdade. Isso só nos anima a celebrar com bastante entusiasmo, bastante esperança, e de fato a festa está acontecendo com esse espírito. Olha aí que maravilha, né? Então vamos festejar. O Frei Paulo veio para nossa conversa porque ele é frade dominicano. E aí a gente já quer começar perguntando logo, o que tem a ver a ordem dominicana com o rosário? Certamente tem algo na história que nos faz ter essa ligação. Primeiramente dizer que quem deveria estar aqui participando dessa entrevista seria o Frei Laerte Maria, que é o frade promotor do Santo Rosário na província dominicana do Brasil. Mas como o Laerte está no entorno de Brasília, cuidando da mãe dele, que requer de cuidados de saúde, ele preferiu acompanhá-la de perto, ele não pôde estar aqui hoje. Vai estar aqui por esses dias porque ele vem celebrar um dos dias da novena de São Judas Tadeu, mas nesse momento não foi possível ele estar. Mas estamos aqui para tentar esclarecer um pouco. Tradicionalmente, o Santo Rosário, a devoção ao Rosário, ela tem uma proximidade muito grande com a ordem dominicana, porque no século XV, um dominicano da França, chamado Ivan de la Roche, ele propagou a devoção ao Santo Rosário, criando confrarias, irmandades para fazer a experiência do saltério mariano, não é? Que é a oração das Ave-Marias e dos Pai Nossos. Depois, um outro dominicano europeu, ele organizou essa devoção ao saltério mariano nos 3 mistérios do terço. Os mistérios gloriosos, os mistérios dolorosos e os mistérios gozosos. E os dominicanos continuaram impulsionando essa prática orante entre os fiéis. Naquele momento da Idade Média, o grande objetivo era divulgar, primeiro, o poder da oração na vida das pessoas e a participação de Nossa Senhora no plano da salvação de Deus para a nossa vida. E aí, essa história ela vai sendo construída a partir desse pontapé inicial dos dominicanos, vamos dizer assim, ela vai se dilatando na experiência das pessoas, né? E adquirindo vários sentidos, mas o sentido original é que o rosário, ou Santo Terço, como alguns preferem chamar, ele possibilita uma experiência de oração
que leva as pessoas a meditar os principais mistérios da vida de Jesus, não é? E apresenta toda a participação de Nossa Senhora nesse projeto de salvação de Deus. E aí nós temos vários pontos que nós podemos aprofundar, no sentido, por exemplo, o Santo Rosário, como ele apresenta uma dimensão de universalidade da oração. Porque se nós vamos observar, praticamente em todas as tradições espirituais, um dos principais adversários de quem quer fazer uma experiência espiritual e uma experiência orante, um dos principais empecilhos é a distração e a dispersão. Isso é a perda da concentração. E até em outras tradições espirituais não cristãs, nós vamos ter uma tentativa de apresentar práticas orantes que facilitem a concentração do orante. Inclusive, os orientais eles vão chamar isso de tópico de concentração. Você vai encontrar, por exemplo, na tradição muçulmana, alguns utensílios que têm contas. Sim. Né? E eles ficam o tempo todo passando ali, né, nos dedos. Exatamente. Não é só uma coisa que é algo que não existe só no cristianismo. Em outras tradições, né, me parece que na tradição budista também tem esses utensílios. Por quê? Porque é uma maneira de fazer com que o crente, o orante, ele não se disperse. Ele fique concentrado, não é? Então tem essa dimensão de universalidade, não é? A dimensão catequética do rosário, não é? No momento em que as pessoas não tinham domínio da leitura, elas meditarem os principais momentos do mistério da salvação. A encarnação de Jesus na história humana, não é? A encarnação de Deus na história humana através do nascimento de Jesus, que se contempla nos mistérios gozosos. A experiência da cruz, do sofrimento de Jesus, na meditação dos mistérios dolorosos. A experiência da ressurreição, que Jesus vence a morte para nos salvar, na meditação dos mistérios gloriosos, né? E depois o Papa São João Paulo II ainda acrescenta mais um mistério, os mistérios da luz, para nos falar da vida pública de Jesus, não é? Inclusive nós estamos aí caminhando, já fizemos recentemente 18 anos da instituição dos mistérios da luz, porque foi, salvo engano, em 16 de outubro de 2002. Exato, foi no aniversário de eleição dele, né, de pontificado. Exatamente, ele institui e ali você contempla o batismo de Jesus, a transfiguração de Jesus, a instituição da Eucaristia. Não é? Então, o rosário, se você educa seu filho meditando os mistérios do Santo Rosário, você está catequizando seu filho. Olha aí que maravilha. Não precisa ficar lendo muito catecismo. Você faz isso em forma de oração. E o nosso povo, ao longo da história, fez isso de uma forma, Marcos, maravilhosa. Né? E isso sustentou o povo durante muito tempo, né, Frei Paulo? Muito tempo. O terço, o rosário, ele foi uma pedagogia missionária fabulosa. Não é? Que a partir do momento que uma mãe consegue ensinar seu filho a meditar os mistérios do rosário, ela está catequizando o filho. Com certeza. Está inserindo ele no mais profundo do mistério da fé cristã. E quando o Frei falava, a gente até lembra, né? Ele nos traz uma memória afetiva. Quem é que não lembra daquele terço na casa da avó, na casa dos seus antepassados, onde se reunia a família, onde se reuniam os vizinhos? Momentos festivos nas comunidades, procissões, né? Sempre com a reza do terço presente, né? Na verdade, Vanessa, essa dimensão de afetividade, ela está presente não só no terço, mas na devoção mariana como um todo, não é? E aí, quando eu falava para vocês no início que ao longo da história
esse sentido primeiro do Santo Rosário ele vai se desdobrando e se dilatando na experiência do povo, eu sempre costumo lembrar que isso aparece muito nos títulos de Nossa Senhora, né? Que em momentos de dificuldade costuma vir em socorro do seu povo, não é? Quando os homens iam para o mar e não sabiam se iriam voltar vivos ou mortos, as mulheres ficavam rezando por Nossa Senhora dos Navegantes. Quando as mulheres iam para a mesa do parto, que naquele momento era um perigo, sim, os homens rezavam por Nossa Senhora do Bom Parto, né? É verdade. Em momento de intriga, de confusão, Nossa Senhora da Reconciliação, não é? Em momento de enfermidade, Nossa Senhora da Saúde, não é? E, enfim, quando a morte era inevitável, Nossa Senhora da Boa Morte. Então, é realmente essa presença afetiva, né, de uma mãe que está presente e de alguém que faz uma experiência dessa face materna do amor de Deus através da pessoa de Maria em momentos difíceis da vida, né? Hoje, diante das complicações do tempo presente, a moderna devoção de Nossa Senhora Desatadora dos Nós. E sempre esse carinho, ele é coroado com as rosas de Nossa Senhora através da devoção do Rosário. Então, eu diria que é um tesouro que nós temos na tradição da igreja, na vida da igreja, que às vezes a gente demora a lançar mão dele. Muitas vezes os catequistas se preocupam tanto em transmitir, fazer uma reflexão sobre os mistérios da salvação e, no entanto, em forma de oração, se pode fazer essa experiência de uma forma muito simples, né? Sim. Então é um pouco isso. É realmente uma riqueza muito grande na vida da igreja. O Frei Paulo, com essa pedagogia que lhe é peculiar, que nos envolve, né? A gente tá nessa conversa tão agradável aqui, ele nos ensinando. E o senhor falou de uma coisa, Frei Paulo, que é sobre o rosário e o terço. Nós temos aqui um comentário da Dulce Martins Freitas, que ela deixou no nosso Instagram. Ela é de Passo Fundo, lá no Rio Grande do Sul. Lá no Rio Grande do Sul. Ela falou assim, o programa é muito bom e nos esclarece sobre tantas dúvidas que tenho. O Santo Rosário é uma devoção abençoada e Nossa Senhora pede que rezemos o rosário com fé e boa intenção. Ele nos leva às bênçãos de Deus. Falem, por favor, sobre o terço e o rosário, para nos elucidar, pois muitos têm dúvidas sobre ele. A gente fala um rosário, terço... Então, tradicionalmente, eu falei para vocês que a partir do século XV, teve um dominicano, se eu não me engano, de Colônia, que organizou a oração do Rosário nos 3 mistérios gozosos, dolorosos e gloriosos. E aí, a partir daí, seguiu-se uma organização que cada terço você reza os 5 mistérios, né? De um desses mistérios, intercalado com 10 Ave-Marias e um Pai Nosso. Então, se você reza os mistérios dolorosos, né? Que começa com a agonia no horto, né? E aí, entre esses 5 mistérios, você reza 10 Ave-Marias e um Pai Nosso, você rezou um terço. Quando você reza 3 terços com os 3 mistérios, você reza um rosário. Né? Que seria o total de 150 Ave-Marias, que é o número de salmos, porque quando remonta à Idade Média, as orações dos Pai Nossos e das Ave-Marias eram um pouco para aqueles religiosos que não dominavam a leitura, não é? Que não conseguiam ler os salmos, então para fazer esse ofício eles rezavam Pai Nossos e Ave-Marias, né? E sabiamente depois é incorporado a essa oração a meditação dos mistérios. Então, a gente tem que tomar cuidado, eu sempre falo isso, para a gente não estabelecer uma relação
quantitativa com o rosário. Apenas matemática, né? Exatamente. Então, mais importante do que você rezar um rosário, talvez é você rezar um terço bem meditado, meditando os mistérios da salvação. Sejam eles os gozosos, os gloriosos ou os dolorosos, não é? Mas há uma diferença entre recitar o terço ou o rosário e meditar o Santo Terço e o Santo Rosário. A meditação dos mistérios, né, que fecundam a nossa fé, ela é de fundamental importância. Né? E nós temos a participação aqui do Guilherme Dias Cunha. Ele diz assim: parabéns, que bacana a explanação que o Frei deu sobre o Santo Rosário, muito bom. E eu acho interessante porque a gente tem duas óticas do Rosário. Aqueles que rezam e experimentam na própria vida, né, as graças, naquele momento de tribulação, de ansiedade, de dificuldade que você está vivendo, e que após a oração do terço você sente, né, o carinho, o cuidado de Nossa Senhora, e aqueles que vêm, só sabem que o terço existe, mas não fizeram ainda a experiência. O que é preciso, né, assim, para essas pessoas que ainda não experimentaram as graças do terço sobre as suas vidas? Faça um convite aí, Frei, para que eles experimentem essa maravilhosa oração. Então, hoje em dia nós temos muitos meios. Se você coloca oração dos mistérios do Rosário na internet, ela vai te dar, né, todos os passos e etc. Agora, o que é importante é não assimilar essa prática orante como uma obrigação muito árdua, muito difícil, mas o importante é saborear essa oração. Você rezar uma Ave Maria com toda paciência, com toda a calma, da maneira como Nossa Senhora fazia, meditando no coração. Exato. Guardando tudo no coração. Eu acho que é muito importante tirar um momento para fazer a oração, meditar aqueles mistérios, não é? Meditar, por exemplo, a agonia no horto. Jesus, naquela situação, primeiro mistério doloroso, que ele sabia que iria ter que passar por aquele sacrifício da cruz, mas ele, um ser humano, estava sofrendo. Medita teu sofrimento no sofrimento de Jesus. Coloca a tua situação. E assim também os mistérios gloriosos, a vitória de Jesus, né, a ressurreição, né? Faz as tuas preces, porque, como eu falava anteriormente, o grande inimigo de quem quer ter uma vida de oração é a distração e a dispersão. O rosário, ele tem essa capacidade de te manter concentrado nas palavras do anjo a Nossa Senhora, né? E depois nas considerações que a igreja vai fazer sobre Nossa Senhora. A primeira parte da Ave Maria, ela é toda bíblica. Ela é um diálogo que está no início do Evangelho de Lucas entre o anjo e Maria. A segunda parte é reconhecimento da igreja e as nossas preces, né? Pedindo a intercessão de Nossa Senhora. Então, eu acho que a primeira coisa é conhecer esses mistérios, né? Eles são nos dados com muita facilidade. Você pode ir no padre da sua paróquia perguntar, você pode pesquisar na internet todos os mistérios e, passo a passo, entre um Pai Nosso e 10 Ave Maria, você vai meditar esses mistérios. Você vai deixar ele falar ao seu espírito. Quando você menos perceber, a história da salvação e a Sagrada Escritura, ela vai estar não só na tua cabeça, mas vai estar no teu coração. Isso é o mais bonito, né, da oração. Exatamente. Ela vai te dominando, né? O Frei Carlos Mestres, ele disse que a leitura da Bíblia é como você
tirar a casca de um coco da Bahia, que é muito difícil, né? Tirar Sim. a casca do coco e quebrar aquela sapucaia grossa, mas depois, quando você faz isso, você encontra uma água deliciosa. O terço é a mesma coisa. No início vai ser árduo, vai ser cansativo, mas à medida que você vai tendo a preocupação de conhecer esses mistérios da fé e aprofundar nesses mistérios, você vai ver que aquilo vai fazer uma diferença na sua vida. Eu creio que é importante também a gente compreender as nossas condições, né? Eu me lembro quando eu comecei o hábito de rezar o terço sozinho, eu tinha uma dificuldade primeira que era o sono. Eu começava a rezar e dormia, principalmente rezar à noite. Então, acho que a gente também tem que conhecer as nossas condições espirituais, as nossas condições biológicas e descobrir o horário adequado para a oração, para evitar essas duas fugas que o Frei apontou para nós, né? Da distração e da dispersão. Depois que eu achei o meu horário e a minha forma de rezar, de meditar o terço, aí é uma oração que não me abandona mais. Exatamente, porque o que é a fé? É o mergulhar nesse mistério de Deus. E aí é interessante, porque para nós cristãos, o mistério de Deus, ele não é um enigma, ele é um mistério de amor que acontece na vida e na história de uma pessoa chamada Jesus Cristo. Uhum. Então, é um mistério de amor que acontece a partir da postura e da atitude de Jesus Cristo diante da vida. Então, à medida que você vai meditando esses mistérios, que vai entrando na vida de Jesus, a vida de Jesus passa a fazer parte da tua vida. E ele passa a ser um companheiro inseparável. Então você vai encontrar Jesus no nascimento dele, desde quando Maria visita Isabel, quando ele vai lá no templo, não é? Entre os doutores da lei, reflete a palavra e vai crescendo em sabedoria e graça. Depois, nos mistérios dolorosos, você vê Jesus carregando a cruz, apanhando, sendo açoitado, né? Nos mistérios gloriosos, você vê a ressurreição de Jesus Cristo vencendo a morte, ele vindo no Pentecostes entre os discípulos de Nossa Senhora, enviando o seu Espírito Santo. E depois, nos mistérios da luz, Jesus, na sua vida, desde o batismo, né? A sua autorrevelação nas bodas de Caná, né? Em seu convívio social, e ele já se apresentando ali como Deus, não é? A Eucaristia na vida das comunidades. Então, você vai conhecendo tudo isso sem precisar ler grandes tratados de teologia, mas meditando em forma de oração. É por isso que eu falo que é uma pedagogia espiritual formidável. O rosário é algo que nos encanta, a meditação, o terço, né? E aqui a gente tem a oportunidade também de rezar diariamente, às 6 da manhã, junto com a irmã Claudete, à noite, às 6 horas, né? O terço da família FIP, junto com o irmão Diego ou com o padre Braulio, sempre nos unindo nessa oração da igreja, essa oração tão bonita e que os dominicanos, né? Assim como o Frei Paulo, daria pra gente fazer um curso aqui com ele, Sim. né? Com esses ensinamentos, né? Esses verdadeiros guardiães, assim como foi lá na Idade Média, nessa sistematização do Santo Rosário, até hoje permanecem nos ajudando de forma catequética nessa pedagogia divina, junto com Maria, contemplando os passos da vida de Jesus. Frei Paulo, muito obrigado, viu, pela sua participação e por essa conversa tão agradável aqui conosco nessa tarde. Eu que agradeço, um prazer grande. Tem muita coisa. Por exemplo, se nós vamos à devoção à Nossa Senhora do Rosário, que os portugueses vão levar para Angola, e os negros já vão ter, né, os escravos já vão ter esse contato
ainda na África com a devoção à Nossa Senhora do Rosário. Depois, essa devoção chega aqui no Brasil, nas Irmandades de São Benedito e de Nossa Senhora do Rosário, irmandades formadas por negros. Sim. E aí tem toda uma outra história. Que vai ficar para um outro episódio. Que cabe, exatamente, que nós podemos vir tratar uma outra vez, que é um capítulo muito bonito, sim, da religiosidade popular brasileira, né? Sem dúvida. Porque hoje nós fomos convidados para falar sobre o Santo Rosário, mas tem esses desdobramentos históricos, né, em que o povo vai assimilando essa prática orante, vai apresentando novos sentidos, né, e descobrindo novos valores a partir dessas experiências. Mas é sempre muito bom, eu agradeço o convite, e a todos que estão em casa, um prazer grande conversar com vocês.